Senhoras e senhores, Ryan Cooper é absolutamente 100% culpado de todas as acusações que foram apresentadas a vocês. Não deve haver nenhuma dúvida em suas mentes de que Ryan Cooper é culpado, e olhem para ele. Vocês precisam olhar para ele, precisam considerar a gravidade do que ele fez nessa situação. Ele tirou a vida de a mãe do filho dele. E mais do que isso, ele fez desaparecer até a própria existência da mãe do filho dele. A própria existência dela, ele tentou simplesmente apagar. Ela não existe mais. Essa é a gravidade do que ele fez. E olhem para ele. Eu quero que vocês olhem para ele e quero que vocês o responsabilizem pelas coisas que ele fez. Vocês têm provas esmagadoras da culpa dele. Senhoras e senhores, Ryan Cooper é culpado. E o que eu quero falar primeiro é, número 1, as acusações que ele tem. Ele tem várias acusações, incluindo homicídio, homicídio doloso, homicídio durante a prática de outro crime, agressão agravada, lesão corporal grave, posse de arma de fogo durante a prática de um crime e ocultação de cadáver, dificultando a descoberta do corpo de McHenry. Essas são as coisas que ele fez. Essas são as coisas das quais ele é culpado. E nós vamos revisar todas essas coisas e a lei que serve de base para que vocês possam dar um veredito de culpado em cada uma das acusações. Senhoras e senhores, este julgamento é uma busca pela verdade. E nós buscamos a verdade. E vocês têm certas ferramentas para essa busca pela verdade. Número 1. Uma denúncia não é uma prova. Uma denúncia não é prova. É o meio pelo qual alguém é levado ao tribunal. Falaremos sobre o que é prova em breve. É o documento que mostra ao indivíduo do que ele está sendo acusado. E isso é o que vocês terão, mas não é uma prova. Então, as provas são o que vem deste tribunal. Além disso, o que também não é prova são os argumentos, perguntas e objeções dos advogados. Isso não é prova. Perguntas, objeções e argumentos dos advogados não são prova. Não é. Não é. Senhoras e senhores, o que é prova? E senhoras e senhores, as evidências chegam ao júri de 4 formas diferentes. 4 tipos distintos de evidência. Vamos revisar essas formas de evidência. Primeiro é a evidência física. Um objeto ou item que você pode tocar, pegar, sentir, ver, manusear, como o revestimento do teto que saiu daquela coruja. Temos essa evidência física para vocês terem na sala do júri. Nós temos a cena em que Lekamiatuma foi morto. Isso é evidência física. Estes são itens de evidência física. Essa é uma forma de evidência. Outra forma de evidência é a evidência documental. Documentos ou objetos que, por causa de seus registros, por causa de seu conteúdo, têm significado e valor para a sua avaliação das evidências. Isso incluiria fitas de vídeo. Isso incluiria as fitas de áudio, fotografias, tudo isso é prova documental. Até mesmo formulários de autorização, tudo isso é prova documental por causa das coisas que eles têm, por causa do que eles têm gravado. Gravações de depoimentos de testemunhas, como a gravação do depoimento de Kevin Davis, tudo isso é prova documental. Isso é prova documental que você tem. Então você tem esse tipo de prova. A próxima forma de prova é a prova demonstrativa. Provas demonstrativas servem para tornar compreensíveis princípios ou critérios de avaliação de uma investigação, ajudando vocês, como jurados, a entender os princípios ou critérios de avaliação da investigação. Princípios científicos. Todas essas coisas são provas demonstrativas que vocês têm e que estão usando ao longo deste julgamento. A próxima forma de prova, senhoras e senhores, é a testemunhal. Depoimentos vindos do banco das testemunhas. Depoimentos. Palavras que saíram da boca das testemunhas que foram apresentadas a vocês e registradas neste caso específico. Depoimento.
Depoimento é uma prova, assim como as outras formas de prova que acabei de descrever. Depoimento sobre o que aconteceu. E senhoras e senhores, depoimento é o que essas testemunhas ouviram, viram, fizeram. Tudo isso é prova testemunhal. E senhoras e senhores, o depoimento de qualquer uma das testemunhas, se vocês acreditarem nele, pode estabelecer os fatos. O depoimento de qualquer testemunha, se vocês acreditarem nele, pode estabelecer um fato. E essa é a lei. O juiz dará mais instruções sobre o que acabei de dizer. Mais instruções sobre tudo isso que acabei de descrever. E um dos aspectos das provas é que elas são divididas em duas formas gerais. Uma forma é a prova direta e a outra forma é a prova circunstancial. Provas diretas e circunstanciais são as duas formas de prova que vocês, como júri, consideram. Agora, quando falamos de prova direta é algo que se refere diretamente a um fato. Ela vai diretamente ao que está sendo questionado. Pode ser, o Sr. Joe disse, eu vi o Sr. Smith, eu vi o Sr. Smith, não atire no Sr. Smith, eu vi isso foi o que eu vi. Essa é uma prova direta que se refere diretamente a um fato. Ou até mesmo uma gravação que se refere diretamente a um fato. Então isso é uma prova direta. Isso é bem simples de entender na forma como você avalia as provas. Prova direta vai diretamente ao ponto em questão. Se a prova direta vier de uma testemunha ocular ou de uma testemunha que você ouça neste julgamento e você acreditar nela, ela estabelece um fato. E você pode confiar nisso como um fato. Se você quiser acreditar nisso, vou falar mais sobre isso em breve. A próxima forma de prova é a prova circunstancial. E a prova circunstancial? Vou explicar dessa forma. É basicamente usar fatos para desenvolver um raciocínio e chegar a conclusões. Fatos que levarão razoavelmente a outra conclusão, juntando vários fatos e chegando a uma conclusão. Você usa esse tipo de prova todos os dias, você usa o tempo todo, não é um conceito misterioso, e o juiz vai explicar isso para você um pouco mais. A prova circunstancial e o peso e a importância dados a uma ou outra forma de prova, seja ela circunstancial ou direta, dependem de você. Falando um pouco mais sobre prova circunstancial. Prova circunstancial é basicamente juntar fatos e depois combiná-los com sua observação comum, experiência comum, conhecimento comum e bom senso. Bom senso, senhoras e senhores. Juntando essas coisas. É isso que você faz quando junta as coisas e precisa considerar todas as provas, todas as circunstâncias, toda a situação ao avaliar a totalidade do caso. É isso que vocês vão fazer, usando provas circunstanciais. E o juiz novamente vai dar essas instruções sobre como usar provas circunstanciais. E mais uma vez, o peso que vocês dão a cada aspecto disso cabe a vocês. E não há distinção entre o uso de provas diretas ou provas circunstanciais. Senhoras e senhores, vocês têm provas diretas e circunstanciais neste caso. E seguindo em frente, provas circunstanciais podem ser baseadas em todas as formas de provas que já descrevi. É baseada em provas físicas, provas documentais, provas demonstrativas, testemunho. Você soma tudo isso com seu conhecimento comum, observação do dia a dia, experiência comum e bom senso. Bom senso. Você junta essas coisas e está usando provas circunstanciais. E, neste caso, você tem essas formas de evidência, além do seu conhecimento comum, observação do dia a dia, experiência comum e bom senso que você está usando para tomar uma decisão neste caso. Que sua decisão deve ser que este réu Brian Cooper é culpado.
Agora, o que vamos abordar é realmente o que você faz com as evidências. O que você faz com as evidências é avaliá-las. E o peso que você dá às evidências é isso que você faz. Você avalia as evidências, é isso que você faz. Você avalia essas evidências enquanto ouve o caso. Você avaliou e analisou todas as evidências. E vocês vão se reunir ao final desta apresentação sobre o que acreditamos que as evidências mostraram a vocês. E vocês vão proferir um veredito que revela a verdade de que Ryan Cooper é culpado pelos enormes crimes que cometeu. Então, senhoras e senhores, à medida que avançamos, quero passar para a questão de... A questão é qual é o ônus da prova aqui. O Estado tem um ônus da prova. Cabe ao Estado apresentar as provas de todas as maneiras que discutimos agora. O Estado deve apresentar essas provas a vocês. E nós trouxemos essas provas para vocês. Está bem aqui. Diante de vocês estava no banco das testemunhas, nós trouxemos essa prova para vocês. Vocês têm provas esmagadoras. Não deve haver nenhuma dúvida em suas mentes neste momento de que Ryan Cooper é culpado. Não deve haver nenhuma dúvida em sua mente. Agora, a defesa não tem nenhum ônus da prova, absolutamente nenhum. Eles não precisam provar nada, podem dizer e argumentar o que quiserem. Não tem prova, não tem ônus da prova, e podem dizer e argumentar o que quiserem. Mas o Estado tem o ônus, e nós trouxemos as provas para vocês porque esse é o nosso dever. Nós trouxemos o ônus, nós trouxemos a prova neste caso. Senhoras e senhores, as provas neste caso são diretas e quero destacar agora alguns pontos específicos já apresentados a vocês. Primeiro, nós mostramos para vocês que este réu matou Alekamera Tuma no condado de North. A prova circunstancial que você ouviu incluirá isso. A noção de que ela foi vista viva pela última vez no condado de Carroll. Você ouviu evidências disso, você ouviu isso de Catherine Hall, você ouviu de Kevin Davis. Ela está viva, descendo a estrada, gritando. Por quê? Ninguém sabe o que ele dizia para ela no carro. O próximo condado em que ela está é o condado de Dorit. Isso foi mostrado a você pelas evidências que vieram dos registros de GPS do telefone. A última ação em vida relacionada ao Alekamera Tuma foi no condado de Dorit. A última ação dela foi usar o telefone no condado de Dor. O condado de Chris só é mencionado por causa dele. Ele diz condado de Chris. Mas não há provas de que ele tenha chegado ao condado de Chris. Nenhuma prova de que você esteve neste condado. Então, as circunstâncias mostram evidências de vida no condado de Carroll, não no condado de Chris, e vivo por um tempo no condado de Doherty. Isso mostra de forma circunstancial que ela foi morta no condado de Dorit. A questão do foro, que vocês vão considerar, está resolvida pelas evidências circunstanciais vistas neste caso. Este réu é culpado, vocês estão ouvindo, irmãos? Direto da boca dele, era o melhor amigo dele com o diabo. Ele atirou. E não só ele atirou nela. Talvez para deixar claro que eu falo sério, olhe aqui em cima. Olhe para isso. Para te mostrar o que ele guarda. Ele não estava brincando, ele estava falando sério. E o que você tem como prova? Você tem aquela manchete que Kevin Davis disse que ele apontou quando contou que atirou. O quê? De novo. Mostre a eles o que isso guarda.
para mostrar a enormidade do crime dele. Que ele estava contando para Davis o que aconteceu. Kevin Davis confirmou. A prova direta é o sangue e outros materiais que você tem aqui nesta sala de audiências, bem aqui, para corroborar que Kevin Davis estava dizendo a verdade. Então esse ponto está estabelecido. O outro ponto que está estabelecido é que o Camaritum era um corpo, pedaços de um corpo, de qualquer forma, que você tem nesta sala de audiências. Você ouviu isso das testemunhas que disseram que o DNA mostrou que o DNA só poderia ter vindo de uma filha de Melissa Caldwell, Melissa Thornton. Apenas o filho dela. Ela tinha 2 filhos, um menino e uma menina. Só restaram os meninos. As evidências são esmagadoras de que ela lê Cameratumus pelo sangue dela, pelo DNA dela. Então ela foi identificada. Ela foi identificada cientificamente e você tem essa evidência, não deve haver nenhuma dúvida quanto a isso. Então, senhoras e senhores, esse ponto está estabelecido com as evidências. Principais pontos onde isso aconteceu. Quem fez isso? E quem foi a vítima? São mostrados diretamente para você. E com provas circunstanciais, é por isso que neste momento você deve considerar este réu 100% culpado dessas acusações. Vamos falar mais sobre esses pontos. Durante o decorrer da nossa apresentação, mas vocês já têm isso e eu só queria que vocês tivessem isso antes de ouvirem novamente o que a defesa possa dizer. Mas se eles escolherem dizer algo, se escolherem porque eles não precisam fazer nada, mas se fizerem, esses fatos inegáveis estão aqui. Então, senhoras e senhores, mais uma vez, outros aspectos das evidências. Outra coisa é que pode haver algum argumento sobre, bem, algum sangue não foi confirmado. Agora vamos ver o que diz a lei e o que realmente são as evidências. Você ouviu de 3 pessoas sobre essa evidência nesta cadeira, essa evidência neste forro, evidência no console. Você tem um médico que também é patologista, que já fez milhares de autópsias, visitou milhares de cenas de crime e conversou com outros cientistas e médicos. Ele diz que eu tenho sangue no meu corpo. Isso é sangue. Você tem um especialista em reconstrução de cenas de crime que teve 63 anos visitando milhares de cenas de crime, analisando sangue, ensinando nossas organizações nacionais de aplicação da lei como analisar sangue. Ele diz que é azul. Você entendeu? Um biólogo forense que veio, aquele que identificou o DNA, como sendo de McCary e Toom. Ela diz que é azul. Seu bom senso, sua experiência comum, seu conhecimento comum, todo mundo já sangrou, todo mundo já viu sangue. Isso é sangue. Nesses olhos. Não há dúvida sobre isso. Qualquer argumento ou sugestão de que isso não está comprovado, isso é apenas um argumento falacioso. É argumento
Claro, qualquer coisa que possa ser testada, você pode testar de novo, mas por quê? Custa dinheiro fazer todos os testes de detecção. Acho que o argumento era que o GBI faz mais testes de confirmação. Mas por que fazer mais testes de confirmação quando todo mundo pode ver com seus próprios métodos experimentais que isso é sangue? É uma questão financeira, não de suspeita. Mas por que fazer tudo isso se você já tem todas essas provas e, neste caso, as provas são contundentes? O médico legista diz que, além de qualquer dúvida razoável, isso é sangue e, novamente, qualquer testemunha que você considerar suficiente pode estabelecer um fato. O juiz dará instruções de como avaliar todas as testemunhas, inclusive especialistas, sobre seus depoimentos. Então, sobre esse depoimento, não deve haver dúvidas sobre se aquele sangue que estava faltando e que foi encontrado naquele veículo, foi causado por esse sujeito. Bem aqui. Olhe para isso. Ele fez. Não deixe ele esconder a enormidade dos crimes dele. Não deixe ele pensar que, ao apagar a existência de McHenry, que vocês de alguma forma ficarão hesitantes em condená-lo em todas as acusações. Outra coisa é que, bem, vocês podem argumentar. Se escolherem argumentar, não precisam que, bem, como ele tirou todo aquele peso para fora do veículo dele. Você ouviu falar sobre o peso do McHenry? E, novamente, sua prova circunstancial é bem clara. Conforme o testemunho foi apresentado, não seria nada difícil simplesmente expulsá-la, empurrá-la porta fora. E você tem, de fato, como prova, você tem fotografias da hora em que ele cobriu com plástico, mostrando de forma circunstancial que ele tinha acesso ao plástico. Ele é caminhoneiro, ele tem acesso a carrinhos de carga. Jogue ela para fora do carro em cima do carrinho de carga. Ela fez isso, apenas jogue ela para fora. Mova ela como precisar para cima do carrinho de carga. Observamos frequentemente que motoristas e carregadores de caminhão possuem carrinhos de carga. Essa é uma observação e experiência comuns. Então, manipular o corpo de McHenry não era uma opção. Esse é o seu próprio circunstancial. Coloque um pouco de plástico. Ele tinha plástico. Essa é a sua própria prova circunstancial. Ele tinha plástico. Ele tinha acesso a essas coisas. O plástico aparece em uma fotografia que você tem aqui como prova. Então ele tinha os meios para fazer isso. Ele tinha os meios para manipular o corpo de McHenry. Então não é um problema para você, nem algo impossível. Tudo isso foi comprovado por provas diretas e circunstanciais. Ela pode estar em qualquer lugar. Ele ocultou totalmente o corpo dela. Ele teve tempo para fazer isso. Ele tinha toda a Geórgia para isso. Ele é caminhoneiro. Ela pode estar em qualquer lugar, desde a Centennial Drive aqui em Albany, Geórgia, onde o veículo estava, até algum lugar neste estado. Nós não sabemos. Ele pode saber. Ele não sabe.
mas ele escolheu apagar até a própria existência de Lama Camry. Então, senhoras e senhores, vamos falar mais sobre essas questões no caso da acusação. Mas agora você já tem as informações. Vocês têm provas contundentes para considerar Ryan Cooper culpado. E agora quero passar para os crimes que estão em questão. E vamos falar sobre os crimes e a lei que pode ser aplicada a esses crimes como base para vocês darem o seu veredito. Vamos começar com o homicídio doloso. Homicídio doloso é o ato intencional de tirar a vida de uma pessoa. Um ser humano. McCamry Tumor era um ser humano. Ato de tirar a vida com intenção e premeditação. E dolo premeditado. O juiz dará a definição completa de homicídio. Quero que entendam bem a questão do dolo. Dolo não significa má vontade ou ódio. Não significa que você é mau. Não significa necessariamente que você seja cruel, mas é uma crueldade que foi cometida aqui. Crueldade. Dolo significa a intenção de cometer um ato intencional. Você. E só para dar mais um exemplo, para mostrar que o dolo não é necessariamente um ato baseado em crueldade. Eu vou conseguir. Bem, aqui está um exemplo. Um matador de aluguel é contratado para matar alguém. O matador de aluguel não conhece essa pessoa, mas faz isso por dinheiro. Ele vai, recebe um contrato, vai e mata a pessoa. Você pode não conhecer a pessoa, mas isso é homicídio doloso porque foi uma morte intencional. Ele não conhece a pessoa. Ele não tinha má vontade ou ódio por ele. Pela pessoa. Isso seria homicídio doloso, pois a morte foi intencional. Agora, outra coisa sobre o homicídio doloso é que talvez nem haja um motivo claro. Motivo não é um elemento do homicídio. Não podemos olhar dentro da mente de nenhum réu e decidir por que eles fizeram o que fizeram. Vocês ouviram algo sobre o que acontecia. Havia algo sobre, você sabe, McCamry talvez ter feito algo para ofender Ryan. Isso fervia na cabeça dele. Sabemos que naquela noite de agosto, eles tiveram uma discussão sobre... Acho que ele sentiu que ela estava se exibindo ou algo assim, porque ele estava pedindo comida. Tentando conseguir um pouco de água, talvez tenha olhado no telefone dele. Talvez isso o tenha irritado. Não precisamos especular, pois a lei não exige que o Estado comprove isso. Seja o que for, ele intencionalmente se inclinou sobre o banco do passageiro naquela hora e atirou na cabeça dela. Isso foi intencional. Um ato intencional, e isso é suficiente para homicídio doloso. Não importa o que ele tinha em mente sobre o motivo de ter feito isso. É o ato intencional que constitui homicídio doloso. Assim, Ryan Cooper é culpado de homicídio doloso. O próximo crime é agressão agravada. Agressão agravada basicamente é fazer alguém temer sofrer lesão corporal imediata. E o outro aspecto da agressão agravada é a própria agressão. A agressão agravada ocorre quando você agride alguém com a intenção de roubar, estuprar ou matar, ou com uma arma letal. Essas são as formas de cometer agressão agravada. E foi isso que aconteceu aqui.
Neste caso, Ryan Cooper pode ser agredido com uma arma letal. Ele pode ser agredido com uma pistola. Você sabe por prova direta que ele tinha uma arma. Você ouviu da Catherine Holloway e do Terminator? Sim, ele tem uma Glock. A Glock desapareceu. Mas ele tinha uma. Ele estava armado. Guardava naquele console. Você ouviu essa evidência. Então ele tinha uma arma. Uma arma foi usada. Todas as evidências que vocês ouviram sobre a balística, um revestimento de cobre, projétil com jaqueta de cobre, erro balístico, tudo isso mostra que uma arma foi usada. Tudo isso faz parte das provas. Não deve haver dúvida em sua mente de que ele matou McHenry Tumor com a arma. Essa é a base da acusação de agressão agravada. Agora passamos para a acusação de lesão corporal agravada. E lesão corporal agravada é basicamente causar desfiguração ao corpo de uma pessoa, causando desfiguração. E você ouviu o depoimento do Dr. Downs? Que esse ferimento teria causado desfiguração no corpo dela, fratura no crânio e afundamento do rosto. Isso é desfiguração. Você ouviu essa evidência. Isso teria sido causado pelo ferimento que foi infligido em McHenry Tumor. Essa prova vem do depoimento do patologista. Então você tem uma base para considerar o réu culpado de lesão corporal grave por causar a desfiguração que ele impôs a McHenry Tumor. Agora, para fins de homicídio durante a prática de um crime, e homicídio durante a prática de um crime é o seguinte. Para começar, agressão agravada e lesão corporal grave são ambos crimes graves. Para enquadrar como homicídio durante a prática de um crime, lesão corporal grave e agressão agravada são crimes graves. Então, o que é homicídio durante a prática de um crime? O homicídio durante a prática de um crime ocorre sempre que alguém mata outra pessoa, enquanto comete um crime grave. Se você comete um crime grave contra alguém e essa pessoa morre, isso é considerado homicídio durante a prática de um crime. Pode ser sem a real intenção de matar. Talvez você só queira assustá-la. Você pode ter a intenção apenas de intimidá-la. Mas se você fizer algo que cause a morte, isso vai ser homicídio durante a prática de um crime. Será homicídio durante a prática de um crime. E não exige intenção, não exige motivo. Homicídio cometido durante outro crime ocorre quando uma pessoa mata alguém durante a prática de um crime grave. Temos 2 crimes graves envolvidos neste caso. 2 crimes graves, agressão e lesão corporal agravadas. Então vocês têm uma base para considerar este réu Ryan Cooper culpado por homicídio doloso, por homicídio cometido durante outro crime. Agora quero que vocês entendam esse conceito. É possível ter, vocês sabem, as 2 formas de homicídio, o homicídio doloso e o homicídio cometido durante outro crime? Sim. Isso aconteceu neste caso? Sim. Vocês devem considerá-lo culpado por cada uma delas? Sim. Então entenda isso, porque essa é a lei. Homicídio doloso e homicídio cometido durante outro crime são cometidos de várias maneiras. E vocês estão autorizados e devem considerá-lo culpado por cada uma das formas de homicídio que ele cometeu contra McHenry. Então entendam isso, porque essa é a lei. E vocês realmente o consideram culpado por todas as formas de homicídio. Homicídio cometido durante outro crime, 2 acusações.
Ele é culpado de um homicídio doloso e ambas as formas de homicídio cometido durante outro crime, assim como dos próprios crimes, a agressão agravada e a lesão corporal agravada. Não perca isso de vista. Essa é a lei, e vocês podem considerá-lo culpado e devem considerá-lo culpado porque ele cometeu assassinato em todas essas diferentes formas. O próximo crime que ele cometeu foi o crime de posse de uma arma de fogo durante a prática de um crime grave. E neste caso, ele estava com uma arma de fogo. Era aquela Glock que ele sabia que estava no carro dele? Evidências circunstanciais sugerem que sim. A Glock que ele sempre levava? Sim. Estava ao alcance do braço dele? Sim. Ele tinha de estar com a arma na mão quando se inclinou até o banco do passageiro e atirou na cabeça de McCamry. Estava ao alcance do braço, como mostram as evidências circunstanciais. A evidência circunstancial, a evidência direta, é que o padrão de respingos é consistente com alguém no banco do motorista se inclinando e atirando em alguém no banco do passageiro. Essas são as provas que você tem no tribunal. Aquela manchete. Você tem as evidências para isso. A evidência disso está aqui na sala do tribunal. Portanto, considerem-no culpado por posse de arma de fogo durante a prática de um crime. O importante sobre algumas dessas coisas é o seguinte: a efetiva recuperação da arma não é exigida pela lei. O juiz não vai dizer para vocês que precisam concluir que a arma foi recuperada. Isso não é o que a lei exige. Mesmo nos casos de assassinato, vocês não precisam concluir que o corpo foi recuperado. Isso não é o que a lei exige. A lei não exige que o corpo de Lama Camry seja encontrado e apresentado neste tribunal. A lei não exige que a arma usada para matá-la seja encontrada e apresentada neste tribunal. Se vocês têm todas as outras provas que possuem, indicando que esses crimes foram cometidos como vocês leram de forma esmagadora. Sem dúvida. E senhoras e senhores, a última acusação que envolve este réu é a ocultação da morte de outra pessoa. Ocultação da morte de outra pessoa. E ele escondeu completamente McCamry. No início do caso, a pergunta era: onde está McCamry? Bem, ela está bem aqui. Bem aqui. Bem ali na frente de... em algum lugar por aqui. Ela está aqui no tribunal e irá com vocês para a sala do júri. Ela está bem aqui, parte de vocês. Nós não temos ela por completo. E é isso que torna esse crime tão enorme. O garotinho que nasceu desse relacionamento, a existência da mãe dele foi tirada. A existência dela é apagada. Essa é a dimensão do que ele fez. Essa é a enormidade do que ele fez neste caso. E por favor, não deixem que ele, nem por um segundo, acredite que está se safando disso. Não deixem ele se safar de nada.
Não deixe ele se safar de nada. Este réu é culpado de cada uma das acusações na denúncia. Esse é o veredito que ele recebe ao voltar. Ele é culpado de cada uma das acusações. Cada uma das acusações é respaldada tanto pela lei quanto pelos fatos. E pelo senso de vocês sobre o que é verdade e justiça. Já estamos nesse julgamento há mais de uma semana. Mas, de verdade, vocês não devem hesitar em rapidamente dar um veredito de culpa em todas essas acusações. Porque as provas são esmagadoras. Não hesitem em dizer rapidamente a ele: Ryan Cooper foi apagado da câmera. Ela está aqui. Ryan Cooper, você é culpado por tudo o que fez no escuro que veio à tona. Ryan Cooper, você é culpado de todas as acusações porque esse é o veredito que fala a verdade. Você tem provas esmagadoras em todas as formas que acabamos de discutir, indicando que o réu é culpado. E pedimos que, quando ouvirem todos os demais procedimentos neste caso, vocês profiram este veredito de culpa. Sim, isso é bom. Você está... Tudo bem. O primeiro argumento do Estado. Obrigada, Sr. Edwards. Onde está o McCambria Toomer? Foi isso que eu perguntei para vocês. Foi isso que eu questionei para vocês quando comecei na semana passada. Onde está McCambria Toomer? O Cambria... McCambria Toomer está nessa almofada do assento. McCambria Toomer está nesse console. McCambria Toomer está nesse forro do teto. Isso estava acima da cabeça dela, onde a ré atirou na cabeça dela. E hoje, eu vou pedir para vocês trazerem McCambria Toomer para casa. E vou pedir para vocês considerarem o réu, Ryan Cooper, culpado conforme acusado em cada uma das acusações. Agora, antes de chegarmos ao que realmente importa neste caso, quero abordar algumas coisas que a defesa apontou. Quero resolver isso logo para que possamos realmente chegar às provas e aos fatos deste caso. A defesa diz, bem, nossa investigação ficou parada, então tivemos que contratar alguns especialistas pagos. A investigação não tinha parado. A investigação começou quando a mãe dela, Melissa, relatou seu desaparecimento em 24 de agosto de 2022. E ela continuou diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. A investigadora Calandria Peterson disse para vocês na semana passada, essa investigação não acabou. Nós não encontramos a Cam. Essa investigação não terminou. Nós não precisávamos de especialistas pagos. Nós sabíamos o que aconteceu com a Cam. Nós não precisamos de especialistas pagos para tentar reforçar um caso que não existe, porque ele existe sim. Eles querem dizer, eles não confirmaram isso, eles não confirmaram aquilo. Por que você acha que quando descobrimos que ele atirou na cabeça dela? Por que você acha que ao descobrirmos o que aconteceu? Tivemos que chamar especialistas para confirmar isso e avançar na investigação. E então eles querem falar sobre, bem, o Sr. Engler. O Sr. Engler, nesse caso do David Cam. Não estamos aqui por causa de um policial estadual que foi considerado culpado 2 vezes por matar a esposa. Não estamos aqui por causa do David Cam.
Estamos aqui por causa do Canto Mor. Estamos aqui por causa de Canto Mor. É por isso que estamos aqui. Tirando conclusões precipitadas. Não tiramos conclusões precipitadas. Este caso foi investigado minuciosamente ao máximo de suas capacidades. Bem, eles não encontraram isso quando fizeram a coleta bem aqui. Você precisa entender, na sua bolsa não foi feita mais uma busca naquele Audi branco em que ele a matou. Essa foi a busca inicial, onde houve resultado presuntivo positivo para sangue. Não havia nenhum lugar indicando resultado presuntivo positivo para sangue nessa primeira busca. Na primeira busca não mexeram na poeira nem retiraram os bancos. Nada disso aconteceu. Esse é um carro que ficou parado lá com uma janela quebrada. Foram entrando vestígios da sujeira acumulada pelo tempo que ficou lá. Provavelmente você vai encontrar todo tipo de coisa nos cotonetes, mas eles continuaram a busca e desmontaram aquele carro. Eles desmontaram aquele carro. E as 3 principais áreas onde eles encontraram sangue, tanto o APD quanto o GBI. O GBI certo, que a defesa mencionou, o GBI que disse, contou para vocês, na opinião de especialista dela, era sangue. A defesa está aqui dizendo, por que eles não chamaram o GBI? Nós chamamos. Ela disse para vocês que é sangue, Bianca Fox, bióloga. Ela disse para vocês que é sangue no revestimento do teto. É sangue. Minha opinião de especialista. O teste mostrou que é sangue. É sangue no banco. Eu não sei se é sangue no banco. Bom, adivinha? Vocês têm isso bem aí. Você pegou o tecido do banco onde o sangue escorreu. O que ela disse sobre a parte de baixo do banco foi que um lado da aba que fica embaixo do banco deu positivo, o outro lado não deu. Vocês têm isso bem aí. Vocês têm o console. Ao redor do console deu positivo. Eles não vão continuar testando cada coisa, já tem 3 positivos. E sabe o que mais eles conseguiram? Eles encontraram o DNA dela no teto do carro. Eles encontraram o DNA dela. O DNA dela. A filha de Melissa Thornton. A única filha de Melissa Thornton que a conheceu a vida toda. A única filha que saiu de carro com Ryan Cooper aos gritos depois que ele a drogou e Big tentou brigar com ela. Essa criança. Eles não conseguiram o GBI. Eles foram pagos. O GBI, os médicos legistas fazem autópsias. É isso que fazem para nosso escritório, no gabinete do promotor público. Nós não temos um corpo completo para fazer uma autópsia por causa desse réu aqui. Ele está aqui. Os legistas realizam autópsias, não são especialistas em reconstrução de cenas de crime. É isso que fazem por nós. Sabe? E essa pessoa que desacreditou essa pessoa. E é só que ele trabalha na UPS Store. O Dr. Downs é um legista do estado da Carolina do Sul, mas ele também é consultor particular. É por isso que ele está aqui conversando com vocês. É por isso que ele está aqui no caso, por causa da consultoria particular dele. Você acha que algum deles, Engler ou Downs, vai subir aqui e mentir? Engler, com mais de 60 anos de experiência Downs, um médico legista atual, um médico que já trabalhou com a unidade de análise comportamental do FBI, que publicou um livro de medicina forense e eles têm a mesma opinião sobre as mentiras de Bianca Fox. Ela seria do GBI. E então a defesa diz, bem, não há cronologia, a cronologia não fecha. A cronologia não fecha. Você está morta. Puxa o gatilho. Você está morta.
Ele foi de Dalton para Albany. Estamos falando de um intervalo de 10 horas. Estamos falando de um intervalo de 10 horas. Como sabemos disso? Porque temos os registros do celular. Temos os registros do celular e temos os registros do GPS. A defesa afirmou que os registros do celular mostram a localização deles, mas isso não foi dito pela especialista que testemunhou. Acredito que todos com bom senso sabem que isso não é verdade. Ele mostra a área da torre a qual você está conectado, mas não indica que você está no Walmart agora. Todos nós já sabemos disso. Vimos que ele estava circulando por Albany. Vimos quando ele estava perto da Moultrie Road. Ele estava em toda Albany. Não sabemos onde ele está. Mas se 10 horas não bastam para atirar na cabeça de alguém, fala sério. Não precisamos provar que ele escondeu. Ele ocultou o corpo em Albany. Não sabemos onde, mas sabemos que ele escondeu, pois ela está morta e morreu no carro dele. Tevin tentou sair da cadeia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na época em que falaram com Tevin, e Tevin deu a informação sobre a janela no carro de Cooper, o réu. T20 dá informações sobre o farol, descreve ele. Eu vi esses pontinhos pretos, escuros, vermelhos, pretos, como gotas de sangue. Ele dá essa informação. Diz que atirou nela. Como ele sabia antes de jogarem a corda e o carro? Tevin conta isso antes de conseguirmos tudo isso. Assim sabemos que Tevin fala a verdade. Ele não saiu da cadeia, ele está bem aqui. Veio direto para cá no carro do presídio. Vamos pedir que você traga a Khan de volta para a mãe dela, para o filho dela, traga ela para casa. Agora vamos falar sobre as verdadeiras provas neste caso. O que vocês ouviram e o que vocês viram foi um trecho do comportamento violento da Ré, comportamento violento contra a Khan. E isso é muito importante porque tudo isso é o que antecede o momento em que ele atirou nela, tudo isso. No dia 17 de julho de 2021, se você se lembra, ela corre até o salão do Antônio, o salão da Carolyn Cloud. Me deixa entrar! Me deixa entrar! Ela está de sutiã e com um sapato só, sangrando embaixo do nariz. Carolyn Cloud disse, pensei nas minhas filhas e a deixei entrar. Foi isso que ela disse, pensei nas minhas filhas e a deixei entrar. Carolyn Cloud disse que mandou o namorado recuar, mas Carolyn Cloud, enquanto aquele Audi branco passava devagar, trancou a porta. Ela já avisou que não deixará ninguém entrar, assim como eu também não deixei. Nem mesmo a própria mãe dela. Até a polícia chegar. Então, até que chegue alguma ajuda para essa moça, ela não vai deixar ninguém entrar. E ela viu Melissa saindo do carro do réu. Ela certamente não a deixaria entrar. Não veio Entra uma ligação, apontando uma arma para ela. Quem? O sujeito Brian Cooper está apontando uma arma para Kim. Apontando uma arma para ela. Apontando uma arma. A Ré. Serviço de emergência. Qual foi a principal lesão registrada nesse relatório do serviço de emergência? No depoimento sobre o incidente de agressão agravada em 2021, foi relatada uma lesão na cabeça. Ele está batendo nela na cabeça. Ela chegou a ter um hematoma que foi descrito no depoimento como um galo, onde ele bateu nela. Provavelmente ele bateu nela com aquela arma, sabe? Que ele sempre carrega, se aquela Glock sobre a qual todo mundo já testemunhou, ou então foi de alguma outra forma. E então ela estava com dor e angustiada. E foi isso que a paramédica Figueroa contou para vocês lá em cima. Essa foi a observação dela. Ela viu o hematoma no galo na cabeça dela. Além disso, ela tinha hematomas pelo corpo. E há 2 fotos que comprovam isso. Hematoma no braço dela.
Então vocês ouviram o depoimento do policial Jarius Wilson, que foi o policial que atendeu a ocorrência no salão naquele dia. Ele deteve o réu. Lembrem-se, ele disse que colocou o réu em posição de bruços e o deteve por causa da questão da arma de fogo. Essa ocorrência envolveu alguém apontando uma arma de fogo para Cam. E então ele revistou o réu e encontrou um carregador com ele. Ele perguntou a ele sobre a arma. Ele leu os direitos de Miranda para o réu, ali mesmo no local. Isso foi quando ainda estávamos no salão, ali mesmo no local. Pergunte ao réu sobre essa arma. E o réu negou ter uma arma para o policial Jarius Wilson quando ele perguntou inicialmente. Por que ele fez isso? Ele é culpado de agressão agravada porque sabe que apontou a arma para ela. Ele negou ter uma arma. Nós sabemos que isso simplesmente não é verdade. Nós sabemos que o réu saiu do salão, foi até a casa da Melissa Thornton, foi até a casa da mãe da Cam e contou para ela. Você ouviu isso dela, contou para ela. Sua filha acabou de pular de um carro em movimento e ela te disse o que estava pensando. Eu preciso ver minha filha. Eu precisava ver minha filha. Então ela entra naquele carro. Ela vai e entra no Audi branco da Casa Branca, no banco do passageiro. E o que o réu faz? Espera, preciso colocar algo lá dentro. Aguarde. Melissa te contou isso. Melissa também te contou que quando finalmente conseguiu falar com Cam naquele dia, quando voltou para a cena, que o réu, Ryan Cooper, tinha apontado uma arma para ela. Ele apontou uma arma para mim. Lembre-se, Melissa disse, minha bebê não parecia bem. Ela estava sangrando embaixo do nariz. Ela não parecia bem. E como sabemos que a Ré estava mentindo sobre ter uma arma? Porque ele foi e fez isso na casa da Melissa. Você tem a foto aí como prova. Esse é o sofá da Melissa. E tem uma arma bem ali embaixo. A arma foi recuperada. A arma foi recuperada. E o carregador que você vê acima da arma estava, na verdade, dentro da arma. E a arma estava carregada. A arma estava pronta. Se você se lembra, a policial Harris testemunhou sobre isso. A arma estava carregada, pronta para ser disparada. Uma na câmara. Perguntei isso para ela. Estava pronta. A arma que ele apontou para Cam naquele dia estava pronta para disparar. Essa arma ele guarda no carro dele. E eles revistam o carro dele. Eles revistam o carro dele, aquele mesmo Audi branco. Eles encontram mais munição. Sabe, ele está com um carregador com ele. Ele está com a arma que escondeu. Ele tem munição extra. Eles encontram a camisa rasgada do Cam. Camisa rasgada. Rasgada aqui embaixo por causa de uma tentativa violenta dela de se defender, dela tentando escapar da violência dele. Pulando para fora daquele carro, deixando o sapato dela lá, a bolsa dela lá, deixando tudo lá, correndo desesperada para um salão. Ela nem conhecia essas pessoas. Está batendo na porta, me deixa entrar. Então o réu, sabe, o policial Wilson, finalmente, antes de o réu ser entrevistado pelo investigador Perry. O policial Wilson pergunta pra ele, tipo, vamos lá, cara, acabei de ficar sabendo. Você escondeu uma arma. Eu sei que você escondeu uma arma naquela casa ali em cima, na casa da Melissa. Eu sei que você escondeu uma arma. Ele finalmente admite isso para o Wilson depois de ter mentido. Mas aí ele vai e é entrevistado pela Perry. Agora lembre-se, o Wilson ainda está na delegacia. E ele testemunhou isso porque foi transportado. Ele era a pessoa que estava transportando ele. E quando a investigadora Perry está entrevistando ele e começa a falar sobre os ferimentos dela, ele ri. Ele ri. Vocês lembram disso? Até a Wilson que veio disse, não sei o que você acha engraçado nisso. Ela está com um hematoma na cabeça, ela está sangrando, ela está quase nua. E ele acha engraçado. Ele acha engraçado. Você viu? Você ouviu? É um fato. Ele achou engraçado e não se importou.
Seguindo em frente. 28 de março de 2022. Gertrude Sanders, a vizinha de Melissa Thornton, vai e chama Melissa porque Melissa precisa ir até lá para tirar Cam e o bebê de perto do réu. Cam liga para a mãe e diz: mamãe, vem me buscar. Então Gertrude é quem está providenciando o transporte para Melissa. Quando elas chegam lá, a ré está do lado de fora nesse beco branco. Camila está dentro e a porta está trancada. Então elas não conseguem entrar. Ela trancou a porta, provavelmente para se proteger dele, embora ele tenha uma chave, porque ele entra e tranca a porta. Gertrude testemunhou. Ela disse: quem me disse, ele vai me matar. Gertrude disse: contei para a mãe dela. Ela está avisando a Melissa sobre a gravidade da situação. E Gertrude testemunha que eles só estão tentando pegar o bebê e o Cam. O bebê do Cam, o bebê que ela teve. Ele pode ser o pai biológico. Não há evidências de que ele seja o pai legal. Perguntei para Melissa sobre isso. Batendo nela. Foi isso que Gertrude disse. Batendo nela enquanto ela estava saindo, descendo aqueles degraus de madeira do trailer, batendo nela até o ponto de fazer o bebê cair no chão. Um bebê recém-nascido. Você ouviu a Melissa. Achei que minha neta tinha morrido. Não, Melissa. A Gertrudes te contou como é sério. Ela correu e pegou o bebê. Eles entraram na caminhonete. Mas a Gertrudes também disse que depois que o Cam caiu, ele foi até lá onde ela estava. Deu um chute nela. Foi isso que ela disse. Pisou nela. Agora ele acha que tudo... Isso é engraçado, eu acho, pra ele. Chutou ela e pisoteou enquanto ela estava no chão. E quando ela se levanta para se defender... E sim, eu coloquei as fotos desse réu com as marcas que ela deixou nele. As marcas que ele mereceu, porque o testemunho diz que assim que aquela garota cai no chão e ele começa a pisotear nela, Cam se levanta. Ela não aguenta mais. Ele mexeu com essa garota. Essa garota pode estar machucada. Ela se levanta e revida. E ele está preocupado com a pequena Jordan? Ele está preocupado com a pequena Jordan? Não, ele não está, mas nós sabemos que ele está. Quando ela começa a revidar, ele pega o celular para gravar. Típica violência doméstica. Provocar uma reação sua. Agora olha para ela como ela é ruim. Eu perguntei para Gertrude Sanders, ele registrou algum tempo de pausa? Ele registrou quando estava batendo nela? Não, ele só fez isso na hora. Os dois foram acusados, mas está claro pelas evidências quem era a vítima. A mesma pessoa que 1 ano antes foi vítima quando teve uma arma apontada para a cabeça e ele arrebentou o lábio dela. E ela tinha outras marcas no corpo que vocês tinham as fotos e que vocês viram antes. E então chegamos ao dia 9 de abril de 2022. Depois disso, tem outro incidente. 4 meses antes de matá-la. 911, qual é a emergência? Sim, ele está na casa na Avenida War Eagle, número 3302. Me dê o endereço novamente. 3302, Avenida War Eagle, ok, 32. 3302 War Eagle. Ok, isso é uma casa ou um apartamento? É um trailer, ok. Qual é o seu número de telefone? 229 33 31 3333126, certo? 229-633-3126. Certo, qual é o seu nome? Meu nome é Andrew Simmons. É isso que você diz, time? Sim. Ok, o que está acontecendo? Bem, minha sobrinha acabou de correr até minha casa e o namorado dela pulou em cima dela. Ok, onde foi isso? No apartamento do namorado dela? No apartamento do namorado dela. Isso é na mesma área? Sim. Ok, qual é o nome da sua sobrinha? Boa noite. O nome dela é Pam. Ok, Pam. Pam. Ok, onde ela está agora?
Ela está na minha casa, no 3302 War Eagle. Ok, e o namorado mora em qual rua? Qual o nome da rua onde ele caiu? Eagle Court. Certo, qual é o nome dele? Qual é o nome dele, querida? Brian Cooper. Ele vai começar? Qual é o nome dele? Brian Cooper. Brian Cooper. Brian Cooper. Brian. Cooper. Brian Cooper. Ok, ela está ferida agora? Ela se machucou, foi atendida pelos paramédicos e está bem. Ela está bem, só chorando. Ok, onde ele está agora? Onde está Ryan? Ryan, ele ainda está em casa, eu acho. E ele adormece e agora nem consegue fazer isso. Por favor, não desista. Ele tem alguma arma no mundo? Ele tem alguma arma? Ele não tinha nenhuma arma aqui agora. Ele não bate nela com isso, bate? Ele vai bater nela com a mão. Ok, bem, escute, eles vão ser enviados para você, senhora. Me ligue de volta se algo mudar, tudo bem? Ok, tudo bem. E Andrew Simmons te disse que ela chegou lá naquela noite sem sapatos. Ela chorava e estava molhada, contou Andrew. Perguntei o motivo, achando que era chuva. Perguntei por que ela estava molhada e lá disse que parecia que ela tinha urinado nas calças. A equipe de emergência médica testemunhou que a principal lesão dela naquele dia foi na cabeça. Perguntei por que colocou isso, cabeça. Ele respondeu, coloquei porque ela disse que ele a agrediu na cabeça. O namorado dela a agredia e ela tinha hematomas visíveis, disse ele. Ele viu, acho que estavam no lado esquerdo do rosto dela. O policial também viu os ferimentos na cama, no lado esquerdo do rosto dela, no braço e embaixo do olho. Esse seria o policial McRae. Ele viu os ferimentos. E o policial McRae disse... Eu fui até o local para tentar encontrar o réu porque a Cam, a vítima do caso, tinha me dito que havia sangue na casa. Então eu perguntei para ele e eu disse, bom, quando você foi lá, conseguiu verificar esse sangue? E ele disse que sim, conseguiu, mas o réu não estava lá. E ele conseguiu um mandado e o réu só foi preso quando o encontraram em setembro, depois que a Cam desapareceu. No dia 24 de agosto de 2022, Macambria Toomer foi dada como desaparecida. A mãe dela a viu no dia 13 de agosto de 2022 no Walmart, porque a Cam ia lá comprar algumas coisas para Jordan dar para a mãe dela, para o filho dela entregar as coisas para a mãe dela. E quando a Cam chegou ao caixa, se você se lembra, ela abriu a carteira para pagar e o carro dela não estava lá. O carro dela não estava lá. Bem, nós sabemos onde o carro dela estava. Estava com o réu. Ela falou com a Cam ao telefone um pouco depois disso. E nunca mais teve contato com a mãe dela ou com o filho dela, que seria através da mãe dela. Nenhuma das videochamadas que ela fazia com o filho. Nenhum presente para os feriados, dia de ação de graças, Natal, aniversários, nada, anos e anos, nenhum contato com a mãe dela. E você vai se lembrar, Melissa disse quando eu perguntei, isso é normal para ela não entrar em contato com você? E ela disse, bem, ela testemunhou que às vezes podia passar algumas semanas, mas quando foi isso? Isso foi quando ela estava no caminhão com o réu, e como ela não estava perto de Wi-Fi, ela não podia entrar em contato com a mãe. A mãe dela falou sobre ela ter ganhado um iPad que nunca foi encontrado, ou algum tipo de tablet ou aparelho para que ela pudesse ter mais contato. Mas ela chegou a desaparecer completamente? Absolutamente não, absolutamente não. Quando ela registrou o desaparecimento, o policial Newberry testemunhou que ele emitiu um alerta de procura. Assim todos ficariam sabendo que ele registrou ou inseriu no NSYNC. Assim, se ela tivesse qualquer questão relacionada à carteira de motorista ou em qualquer lugar dos Estados Unidos, eles saberiam. NCIC, nacional. Entrei em contato com conhecidos. A investigadora Battle, que foi a principal investigadora inicial do caso, testemunhou. Ela fez uma busca no telefone do Cam com um mandado. Ela entrou em contato com o empregador do réu. Ela conseguiu os registros do caminhão.
redes sociais, divulgando fotos de pessoas desaparecidas, fotos, cartazes, entrando em contato com pessoas nas redes sociais, contatos locais. E ela entrevistou o réu. Ela entrevistou o réu. E lembre-se, ela saiu de licença maternidade. E Melissa, em algum momento, entra em contato com a polícia. É melhor olhar. Você deveria olhar para ele, para o réu. Isso foi pouco após ela relatar o desaparecimento dela. E o que Melissa faz, a mãe do Khan? Ela liga várias vezes seguidas para o réu. Ele não atende o telefone. Ele não atende o telefone. Claro que ele não vai atender. Acabou de matar a filha dela. Por isso ele não atende o telefone. Ela pediu para outros ligarem de números diferentes, mas ele não atendeu. Ele nem falava com os pais. Lembra na entrevista quando eles conversaram e ficaram confusos? Você também não falou. Você também está sem contato com seus pais, não é? Não teve contato? Não, só depois que fui presa. Só depois que fui presa. Ele estava evitando a própria família. A Bethel sabia disso porque já tinha conversado com ele. Você vai se lembrar que a mãe dela foi de carro até Valdosta e disse: fui até lá sem nem ter carteira de motorista. Não me importei. Eu ia encontrar meu bebê. Ela fez tanto. Nós estaríamos aqui. Nós ficaríamos aqui por semanas para falar sobre os esforços que Melissa, a mãe do Khan, fez. E como eu disse, era muito incomum para eles que o Khan não entrasse em contato com ela. E a Melissa testemunhou que o Khan tinha quase terminado os estudos e estava ansioso por isso. Ela esteve em contato com a JFAX, Marissa Hanks, e a encontrou em 11 de agosto. Mas nunca mais tiveram notícias dela. Ela esteve na Aspire no dia 15 de agosto, trabalhando para concluir o exame psicológico dela. Você lembra do exame psicológico que a defesa agiu como se por algum motivo especial ela precisasse fazer? E a senhorita Hanks disse que não, que para esse tipo de caso, todo mundo nesse tipo de caso tem que fazer um. Ele também teve que fazer um, ele é que não fez nenhum esforço. Sabemos que ela esteve na Aspire nesse dia porque a senhorita Hanks falou com ela. Sem ligações, sem mensagens. Depois de 15 de agosto não partiu dela nenhuma ligação, mensagem, texto, nem nada que você possa imaginar. McCambria Toomer não iniciou contato com ninguém, nenhum sinal de vida. Havia páginas de pessoas tentando contatá-la após 15 de agosto. Páginas. E ninguém conseguiu. Ninguém. Agora, a Tenente Peterson assumiu o caso, mas ela disse que tinha sido supervisora da investigadora Battles, então ela já conhecia o caso. Mas ela disse: quero voltar e fazer minha própria entrevista com a Ré. E quais são algumas das coisas que a Ré diz na entrevista? Veja, eles estavam procurando por esse carro. Eles estavam procurando por esse carro em SWAT Out, o carro da Ré. E o que ele disse para eles? Bem, é o carro dele, obviamente, mas ele não funciona. Não funciona. Ele não dirige esse carro. Ele não dirige desde junho. E está estacionado em Valdosta, no X? Bem, o engraçado é que vocês viram no dia 15 de agosto, ele estava estacionado no estacionamento do Food Line. Está ali, bem ali. O réu, Ryan Cooper, SWAT Alley, e do lado do passageiro, aquela janela está meio aberta, o que significa que estava intacta em 15 de agosto. Isso foi perto da hora do almoço. Era por volta de meio-dia. A janela está intacta. Como sabemos que é Ryan Cooper? Porque vocês viram o vídeo dele indo até o carro. E o Tenente Peterson testemunhou que era ele. Já o vimos indo fazer o check-out antes. É claramente ele. Por que você esconderia seu carro da polícia? Só existe uma resposta. E é porque ele sabe o que tem no carro. Ele sabe o que aconteceu dentro daquele carro. Ele não quer que eles coloquem as mãos no carro. Por causa de tudo isso, por causa do sangue, do forro, do teto, de tudo isso. É por isso que ele está mentindo sobre o carro.
Nunca foi confirmado que o carro estava estacionado lá. Na verdade, eles nem encontraram o carro até que ele saiu da cadeia e descobriram através dos pais dele. Porque os pais dele sabiam que o Tenente Peterson estava tentando localizar o carro e já conversava com ele. Eles sabiam da busca da polícia. Foram os pais que o entregaram junto com o carro. E a defesa fez alusão ao Family Dollar, onde ele gastou $1 no Family Dollar em Albany, pouco depois das 8 que está na tela. Isso é 15 de agosto, está aí na tela. Bem, ele estava no Family Dollar, então ele não teria tido tempo de matá-la. Ele não teria tido tempo para disparar um tiro de pouco depois das 4 até depois da meia-noite, porque foi esse o tempo que levou quando eles voltaram depois de deixar Tevin, era pouco depois das 4, voltaram para Albany. Ele estava em Albany, saindo e fazendo suas coisas. Sabemos o que ele fez até depois da meia-noite. E na entrevista, quando perguntaram: você usa ou já usou o carro do Cam? Não. Você usou o carro do Cam? Não. Já usei no passado, mas não recentemente. Você está com o carro do Cam? Não, não estou com o carro do Cam. Não estou com o carro do Cam. Sabemos pelo depoimento que ele usou o carro dela no Food Lion e no Family Dollar em 15 de agosto. No mesmo dia ele dirigia o carro que não funciona. Também sabemos, porque está como prova, que isso saiu da carteira dele com Camry e Toomer. Todos nós podemos ver isso. Ele mentiu. Por quê? Porque ele a matou. Última coisa sobre o réu. Em 15 de agosto de 2022, nós sabemos disso. Sabemos que ele estava com Tevin. Sabemos que ele estava na casa de Tevin com ela. Sabemos que Cam estava lá. E como sabemos disso? Sabemos por Joe Lewis Jones, que é o avô de Tevin Davis. Sabemos por Catherine Hall, que é a mãe do filho de Tevin Davis. Sabemos por Tevin Davis. E sabemos pelas localizações dos celulares. Houve uma discussão. A Ré estava brava. Se você se lembra, Tevin disse que, quando ele e a Ré foram à loja de bebidas, a Ré começou basicamente a surtar, por falta de uma palavra melhor. Tipo, eu sei que você está olhando para o meu celular. É melhor não olhar para esse celular. E Tevin disse: ei cara, o que está acontecendo? É por causa de alguma garota ou algo assim? Ele respondeu: não, isso é pior do que isso. E Tevin disse que quando voltaram, dava para ver o rosto de Cam. Dava para perceber o clima, o humor. Tipo, dava para ver que tinha algo errado no rosto dela. Eles discutem. Ela derramou algo no carro dele, como Catherine testemunhou, e ele se irrita. Ele também se irrita porque ela não quer comer, beber água ou porque entrou na casa. Acho que ele se irrita até com ela respirando. Cam estava chorando. Cam, se você lembrar da entrevista, Tevin disse: cara, ela vivia enchendo o celular daquele garoto, falando sobre o irmão dele aqui, Ryan Cooper. Cam, eu disse pra ele deixar ela em paz. Ela simplesmente não parava de encher o celular dele. Isso mostra um comportamento bem psicótico dela, como Tevin disse na entrevista. Ela não parava. Mas então, por quem o Tevin tomou partido naquele dia? Ele defendeu o irmão dele? Não. Ele defendeu a Pam. Nossa, dá pra ver que ela não estava se sentindo bem. Deixa eu pegar um pouco de água pra ele. Deixa eu pegar alguma coisa pra ele. Eles quase brigaram por causa disso. Os dois irmãos, Tevin Davis e Ryan Cooper, o réu. Ele está tirando ela de casa. Tevin disse que entrou em luta corporal com ela e agora a coloca no carro. E ele foi embora. Tevin disse que estava dirigindo agressivamente. Catherine Hall disse que ele saiu jogando cascalho para todo lado. Ela até disse a ele que ele saiu de ré em disparada, jogando cascalho para todo lado, porque é uma entrada de cascalho. E Cam foi ouvida gritando. Tevin ouviu Cam gritando. Depois que eles deixaram Tevin, foram para Albany. Sabemos disso com certeza. Sabemos disso com certeza. Que Cam nunca saiu de Albany, no condado de Dougherty, com vida. Sabemos disso com certeza.
Sabemos que depois de 15 de agosto de 2022, o celular dela nunca mais foi usado, pelo menos do lado dela. Nós sabemos disso. O réu, como eu te disse, ficou em Albany. Ele saiu depois da meia-noite. No dia 15 de agosto, depois da meia-noite, já é dia 16. Ele foi para o Loves em Cordell. Agora, lembre-se, na entrevista, e acho que também está no depoimento, ele disse que chegou ao Loves à tarde. Ele disse que ficou lá um pouco mais de 1 hora, porque lembre-se, ele estava com pressa para chegar em Savannah e pegar a carga dele. Ele estava com tanta pressa. Mas isso também não é verdade. Isso também é uma mentira. Isso também é uma mentira. Sabemos que ele chegou lá pouco tempo depois, em algum momento depois das 2 da manhã. E sabemos que ele ficou lá por quanto tempo? Cerca de 5 horas, onde ele supostamente a deixou lá. Ela saiu do carro. O tenente Peterson te contou. Eu revisei horas de vídeo do Loves. Horas. Dentro, fora. Fora, latas de lixo, caminhões, a traseira do caminhão, caminhões grandes estacionados. Eu revisei tudo horas durante o período em que ele esteve lá. Nenhum sinal de carro. Nenhum. Não há nenhuma evidência de que Cam estava vivo em Cordell. Nenhuma. Inicialmente, quando descobriram que era isso que ele estava dizendo, eles mandaram um policial. Eles não quiseram esperar para enviar. Eles queriam alguém lá rapidamente, então mandaram o policial Foreman para verificar o vídeo. Ele entrou, mostrou aos funcionários uma foto de Cambria. Eles não a tinham visto. Ele mesmo também olhou o vídeo. Não. Não. Ela não estava andando por aí. Nenhum sinal de Cam. Ela não estava andando pelo Loves. Ela não estava viva no Loves. O réu disse para vocês, através da entrevista dele, que falou com ela em 16 de agosto, depois que ela saiu do caminhão dele no Loves. Os registros de celular dizem que não, isso é uma mentira. Os registros de celular mostram isso. Sabemos que isso não é verdade. Quando finalmente ligaram de novo para Tevin Davis, ele finalmente contou para eles. Ele não contou. Ele não contou, ele estava hesitante. Vocês podem ouvir isso na entrevista. Vocês podem ver ele no primeiro dia em que depôs. Ele está hesitante. E ele disse, olha para o teto. O réu disse ao irmão dele, olha para o teto. Tevin olhou para cima, viu aqueles pontinhos como você descreveu, pretos, avermelhados, parecendo sangue seco. A janela estava estilhaçada. Tevin estava tentando recuperar o celular dele. Sabemos que isso é um fato, porque sabemos que ele estava ligando para o réu sobre o celular. Ele contou isso para você. Os registros de chamadas comprovam. O réu seguiu viajando com o celular do Tevin conforme indicam os registros e dados. Sabemos que Tevin ainda não tinha recuperado o celular dele. Ele não comprou um novo porque o celular do Tevin tinha massa encefálica e sangue, exatamente como o réu disse para ele. Ele não quis devolver o celular para ele. E o que mais o Tevin disse que o réu falou para ele? Alguma pergunta? Onde está a câmera? Eu não sei. Ele não te contou nada. O que ele disse que fez para Cam? Vai em frente. Você está bem? Vai em frente? Mas como você diria que é? É uma coisa que eu nunca vou esquecer, sinceramente. É uma merda. Shiro. Eu olhei dentro do carro. Eu disse que olhei para o quarto.
Ele me perguntou. Ele disse, você quer ligar? Eu disse, não. Eu disse, o que é isso? Ele... Sinal. Cadê? Ele me contou. É aí que ele está no quarto. E Tevin testemunhou quando o réu disse a ele que tinha uma arma no colo. Ele tinha uma arma no colo. E Tevin testemunhou que estava preocupado com a família dele. Preocupado com a família dele. Lembre-se, ele disse. Eu não estou preocupado comigo, sou das ruas, mas me preocupo com minha família. Você não sabe disso. Você não sabe o que alguém que fez uma coisa dessas pode fazer. Foi isso que ele disse. Porque o réu sempre portava uma arma, como já foi mostrado diversas vezes. No caso da agressão agravada, ele estava armado. Catherine Hall já tinha visto e descrito isso antes. Como uma Glock 19 com carregador estendido. Tevin disse que no dia 15 de agosto, enquanto estava em casa, ele tinha uma arma porque ele a guardava. Ele disse que guardava bem aqui, ao lado do banco, no console, bem aqui. Era aí que ele guardava no carro. Lembre-se, quando Tevin fala isso aos policiais sobre o ocorrido, eles ainda não tinham descido para pegar as coisas do Audi. Eles fazem a primeira busca, mas depois voltam e dizem que precisam pegar o carro novamente. Veja, depois da primeira busca, o carro voltou para o réu. Eles precisam fazer outra busca e pegar esse carro. E nós vamos falar sobre todos os mandados de busca. Vocês podem só passar por eles, não vamos analisar todos. Já viram as provas. Mas dessa foto aqui, esse é o Tevin. Aquele carregador está bem ali, ao lado do banco do motorista, no console. É onde ele guardava a arma, exatamente como o Tevin descreveu. Este é o carregador. O revestimento do teto com sangue. O revestimento do teto que tem sangue concentrado do lado do passageiro e depois vai em direção ao lado do motorista. Mas não é tanto porque foi aqui que a pessoa levou o tiro, bem aqui no lado do passageiro. E a Engler testemunhou sobre isso. E a doutora Downs também. Um evento de alta energia. E não consigo pensar em mais nada que causaria esse tipo de padrão, exceto um tiro. Esse é outro close, mostrando o revestimento do teto ao fundo. Você vai se lembrar do círculo do GBI, 2 lugares de onde eles coletaram a amostra para o teste que confirmou que era sangue. E não só o teste que confirmou que era sangue, mas também o teste em que conseguiram obter um resultado de DNA que correspondia ao da mãe dela, Melissa Thornton. E então essa janela, tá vendo essa janela? Eles vão pegar o carro. Aquele plástico está na janela. Lembra que Tevin falou quando estava dirigindo depois? 15 de agosto de 2022 que ele tinha algum tipo de saco plástico, tipo uma sacola de supermercado ou algo assim por cima. Nesse momento tem um plástico ali. Perguntei à APD e à Bilby se tinham colocado aquilo ali. Disseram que não, que já estava assim. Até o Tevin falou que às vezes estacionava atrás da casa e fechava com tábuas. Essa janela não ficou lá por muito tempo em 15 de agosto de 2022. E o depoimento foi de que a janela estava ou parcialmente abaixada ou totalmente abaixada por causa da quantidade de vidro na porta. A porta onde a bala atingiu e atravessou. Também tinha vidro recém-quebrado no carro. E havia um pouco do vidro no carro. E vocês têm todas essas fotos com vocês. E então na porta, o buraco da bala. E Engler estava dizendo que a porta provavelmente estava aberta por causa da forma como entrou. E os fragmentos de cobre. Mas não é só isso, é isso. Atravessou a porta, a espuma da porta, até o interior do metal da porta. Ficou saliente, mas não passou para fora da porta. E nós sabemos o que aconteceu naquele dia, em 15 de agosto. Porque a janela estava intacta antes disso. E quanto às almofadas do assento, você terá isso. A defesa afirma que não é sangue, mas é sim. O líquido que escorreu foi testado e também identificado como sangue. Todos os peritos confirmaram que é sangue. Eles sabem disso.
Nós sabemos que é sangue. A APD inicialmente afirmou que era sangue. Ninguém além da defesa disse que não é sangue. E lembrem-se, o console, vocês também terão essa evidência com vocês, onde podem ver claramente o sangue ali. Claramente. E se isso não for claro o suficiente, olhem para esta foto. Vocês não precisam deixar o bom senso do lado de fora. Vocês não precisam saber. Como sabemos que é sangue? Sabemos que ela sumiu e que ele admitiu ao melhor amigo ter sido o atirador. Temos o buraco de bala na porta. Temos respingos de suor de alta velocidade no topo. Temos o DNA dela. Temos o sangue escorrendo pelo console. Bem, eles não engoliram essa. Não! Se você lembra do depoimento, muita coisa eles nem conseguiram acessar até removerem os bancos, até começarem a cortar as coisas. Englert contou sobre os padrões. O que aconteceu? Como quando ela é atingida, aquela bala vai para esse lado, estilhaça o vidro. O motivo de ter tanto sangue no console é porque a Khan caiu em cima do console e o sangue só vai escorrendo, escorrendo, o bastante para preencher a parte de baixo do console até a barra prateada. E esse foi o material demonstrativo sobre o qual a Engler testemunhou, mostrando como é o padrão de alta velocidade. Parece bem familiar. Parece bem familiar. Parece com o que está no teto do carro da ré. E você tem que lembrar que ele limpou o carro. Como sabemos que ele limpou o carro? Porque ele disse para o Tevin Davis que limpou. Nós sabemos que ele limpou o carro. Todas essas fotos ficarão com vocês. Ele só não contava que alguém fosse remover o banco. Tá vendo? Esse é o problema. Quando você comete um crime assim, acha que limpou tudo, mas quando começam a investigar a fundo. E o que temos aqui? Temos o sangue na almofada. Tinha que ser sangue na almofada porque escorreu e eles testaram, e era sangue mesmo. Novamente, o console. Mais sangue escorrendo por trás. E a doutora Downs? Ele falou, como eu disse, que é um padrão de sangue de alta energia. Ele disse, estou confiante de que é sangue, assim como todo mundo disse. É o sangue de Lecambria tumor, com base na correspondência de DNA. E isso levou à morte imediata dela. Porque, com o experimento com o corpo que ele pediu para o APD fazer, eles colocaram 2,5 litros na almofada de teste, que está como evidência. Ele disse que o material ele pegou no material, na almofada, no forro do teto, em tudo isso. Tinha mais de 2,5 litros naquele carro. E só seria possível se ela tivesse recebido uma transfusão de emergência em até 4 minutos para sobreviver. E ele disse que ela morreu ali mesmo porque não há nada que indique um rastro de sangue saindo do carro, como haveria se ela tivesse saído dele. Ela morreu ali mesmo. Ela não poderia ter sobrevivido devido à perda de sangue. E o que sabemos, antes de tudo, é que ninguém foi atendido em 4 minutos. Na verdade, sabemos que ninguém foi atendido naquela área. Ele está confiante de que ela está morta e nunca saiu do carro. O Sr. Edwards já explicou a maior parte da lei para vocês. A juíza vai lhes entregar uma cópia assim que ela passar as instruções da lei para vocês. Ela vai lhes entregar uma cópia das instruções ao júri, que é a lei, certo? É a lei que vocês devem aplicar aos fatos. E como o Sr. Edwards disse a vocês, o foro é um desses pontos. Nós, como Estado, temos que provar onde o crime foi cometido. O julgamento precisa acontecer no condado onde o crime foi cometido. Se não for possível definir o condado do crime, o foro será considerado competente em qualquer condado onde as provas mostrarem, sem dúvida razoável, que o crime pode ter ocorrido. Sabemos que ela foi morta pelas evidências. No condado de Dougherty,
E ela foi morta em 15 de agosto. Ela foi morta em 15 de agosto de 2022. E se ela foi morta em 16 de agosto? Ou 17 de agosto? Ou 19 de agosto? O que sabemos que não foi o caso. Mas se foi, passou da meia-noite. E é dia 16, não importa. Não importa. Isso nem é relevante. Contanto que a gente processe dentro do prazo que a lei determina. Você pode processar homicídio doloso a qualquer momento. A qualquer momento. Você pode processar homicídio cometido durante outro crime a qualquer momento. Você pode processar as demais acusações dentro de 4 anos, o que nós fizemos. Ela foi denunciada em março. Na verdade, vou dar a data exata. 11 de março de 2026. Desde que os crimes correspondentes às acusações restantes tenham ocorrido entre 11 de março de 2022 e 11 de março de 2026, o que sabemos que foram, é isso que precisamos provar. Mas sabemos pelas evidências que o Cam não sobreviveu ao dia 15 de agosto. O Sr. Edwards já falou sobre dolo com vocês. Isso não quer dizer má vontade ou ódio. Pode ter sido mais parecido com um acidente. Isso foi um incidente. Ele teve que sentar aqui e planejar, fazer. Não precisou premeditar. Não é como o que vem na TV. Foi um incidente. Não precisamos mostrar por que ele fez, só que ele apareceu. Levantou o braço e atirou, o que está claro. De novo, o Sr. Edwards falou sobre homicídio durante a prática de um crime grave. Não é necessário ter intenção de matar, basta causar a morte ao cometer um crime grave. Agressão com arma letal. Agredir uma pessoa com uma arma letal. Ele com certeza fez isso quando atirou nela. E uma arma de fogo é considerada uma arma letal pela lei. Lesão corporal com desfiguração grave. Sabemos que ele a desfigurou gravemente porque Engler testemunhou que chegou a ver pedaços de material biológico. Pedaços de material biológico, pele, couro cabeludo. Ele disse que viu o cabelo e pôde perceber que o cabelo e o sangue eram resultado do ferimento de bala por causa da aparência do cabelo. Como o cabelo estava, como o sangue estava e como a pele, ou digamos pedaços biológicos que ele disse ter encontrado. Eu diria que se você levar um tiro na cabeça, você fica desfigurado. Desfigurada. Você fica desfigurado. O depoimento trouxe a doutora Downs que o Sr. Edwards disse ser fratura de crânio, o rosto chegou até eles. Nós sabemos que ele tinha uma arma de fogo. Quero dizer, isso é coisa dele. Ele tem uma arma de fogo. Ele estava com ela naquele dia, no dia anterior e no ano anterior. Sabemos que ele tinha uma arma porque atirou nela. E ele escondeu a morte dela. Seja colocando tipo câmera no tumor e tudo isso. Ao dirigir pelo condomínio em Savannah, vocês deveriam considerar que ele provavelmente já tinha levado até a Califórnia, pelo tempo que demorou para chegar em Savannah. Seja lá se ele a colocou no Havaí, isso não importa. Ele conseguiu esconder a morte dela. Porque tudo o que vocês precisam provar é que ele escondeu a morte dela para ocultar ou dificultar a descoberta se ela foi morta ilegalmente, se ela foi assassinada. E foi exatamente isso que ele fez. O réu é culpado de todas as acusações. Não é uma ou talvez duas, não, todas as acusações. Como o Sr. Evans disse, por provas esmagadoras. Provas esmagadoras. Ele é culpado perante a lei. Ele é culpado pelos fatos. As provas mostram que ele é culpado. E eu estou pedindo a vocês hoje para trazerem tipo Cambria Tumor para casa. Tragam ela para casa. Obrigada.